Bem-vindos para essa nossa terceira aula. Convidamos vocês aqui e já começamos com as nossas notícias, né? Dando continuidade sobre as nossas startups, a gente traz aqui essa notícia falando sobre o acumulado de investimento. Recapitulando, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o empreendedorismo, o que é ser empreendedor, o que é uma empresa inovadora, o que você pode desenvolver como características enquanto empreendedor. Nós vimos também que o empreendedorismo é algo que está acessível a todas as pessoas, assim como ser um bom profissional, que é algo que você, com dedicação, com persistência, né, e melhorando um pouquinho a cada dia, todos nós temos condições de sim, ser esse empreendedor e intraempreendedor também, né? Na nossa segunda aula, a gente já começou a falar mais especificamente sobre as empresas tradicionais, sobre as startups, qual que é a diferença de uma para outra. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, pode ficar à vontade para poder mandar para a gente aqui. Professora, ainda não entendi qual que é a diferença de empresa tradicional para startup. Embora ao longo dessa nossa aula, nós vamos falar um pouco mais na prática. Vamos compreender na prática. Trouxe um exemplo excelente que quem é de São Paulo aí, principalmente do litoral de São Paulo, já fica atento aí para a gente saber se é bem isso que está acontecendo, certo? E nós vamos falar mais sobre os investimentos nas startups. Beleza, a gente já sabe o que é um empreendedor, nós já sabemos o que é inovação e sabemos também como que a inovação ela é importante, né, para a nossa vida, para o dia a dia, e nós sabemos qual que é a diferença entre uma empresa mais tradicional e uma startup. E o desejo de que toda startup tenha condições de ter uma estrutura e um faturamento de uma empresa tradicional, mas tendo ali o seu espírito, a sua alma, como uma startup para que ela consiga escalar e crescer cada vez mais ao redor do mundo, não apenas no local onde ela está. Mas lembrando que as startups não são apenas empresas grandiosas. Você aí no seu curso, vocês têm acesso a pesquisar várias startups na área de vocês. Nós falamos na aula passada que boa parte das startups, elas sempre colocam o tech no final, né? O TECH, Construtech, Agrotech, Edutech, Fintech, e tantos outros setores que vai ter esse tech no final. Então, professora, eu preciso saber um pouco mais. Boa noite vocês todos que estão aqui. Deixa eu ver quem mais entrou. O Danilo Freitas, Valni, o Clestiano de São José, Santa Catarina, Elias de Curitiba, o Jean também, Jean Silva, que está aqui com a gente, e o Fábio está pedindo a respeito dos slides. Pode ficar tranquilo que os slides logo vão estar disponíveis para vocês, certo? Em PDF também. Isso que, por vezes, o PowerPoint fica pesado de vocês baixarem. Então, a gente vai falar hoje sobre investimentos, de que forma que esses investimentos acontecem, e a gente traz dados reais aqui, né? Trabalhamos com a nossa realidade. No acumulado de 2022, o volume investido em startups é de 2,3 bilhões de dólares. Olha só que coisa mais linda, gente. Em torno de 238 negociações. Isso aqui foram dados que nós tivemos aqui atualizados, Salam. Continuando na nossa notícia, o que mais que ele fala aqui para a gente, né? Startups brasileiras captam em torno de 436,8 milhões em investimentos em abril. Isso aqui é um dado de abril, diz estudo. Lembrando sempre, né, de vocês se aprofundarem no nosso Saiba Mais, né, vocês saberem um pouco mais, ver esses links que a gente disponibiliza. E lembrando que muitos desses links vai ter algumas respostas muito boas para vocês fazerem aí, desenvolverem as atividades de vocês, inclusive a atividade máxima, certo? E aí eu quero saber de vocês. O Wellington, professor, está gripada, a professora está com uma rinite terrível, horrível, mas vamos melhorando. Como fazer uma empresa crescer? É a nossa primeira pergunta para hoje, que eu quero saber de vocês. De que forma que a gente pode fazer uma empresa crescer? Com ideias inovadoras, com uma equipe engajada, apenas com investimentos a gente consegue fazer uma empresa crescer? Mandem aí as suas ideias, né, de quais são as formas que a gente tem para fazer com que uma empresa venha a crescer. E a gente vai lendo aqui ao longo, né, desses nossos próximos minutos. Enquanto vocês mandam a participação, eu trago aqui o que nós vamos ver no decorrer dessa nossa terceira aula, que nós já começamos a ver, né, sobre inovação e hipóteses, sobre experimentos,
sobre o formato que a startup trabalha, que é indo para a rua, e de que forma que a liderança e o trabalho em equipe, né, já fazendo uma ponte com gestão de pessoas, que vocês também estão estudando, dentro das startups, como que isso funciona, certo? O Fabrício Silva, ele fala o seguinte, como que nós podemos aí fazer uma empresa crescer? Ter funcionários intraempreendedores. Excelente resposta, Fabrício, muito bom. Delmar Lessa fala o seguinte, fazendo um ótimo estudo sobre o mercado ao qual a empresa atua. Exatamente, porque quanto mais eu conhecer a respeito do meu público-alvo, eu vou ter condições de poder oferecer um produto muito bom. E aqui nós trago aqui para vocês sobre Steve Jobs, né? Um dos grandes empreendedores, um dos grandes inovadores e, por que não, né, revolucionadores do nosso século, que ele falava o seguinte: as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. E ele falava muito a respeito disso em produtos como o próprio iPhone, o iPad, e tantos outros produtos que eles vieram a criar aí e oferecer aos seus clientes, certo? E para a gente entender como que funciona esse negócio de fazer uma empresa crescer, deixa eu ver aqui quais outras ideias para a gente já encaixar aqui dentro de plano de negócios e modelo de negócios. O Vinícius fala sobre divulgação. O Tiago Araújo, realizando uma boa gestão de pessoas e economia para a empresa. Lúcio Silva, uma excelente forma de fazer a empresa crescer é investir no intraempreendedorismo, isso mesmo. Linda Geo Pereira, buscar conhecimento, uma equipe determinada, comprometida, isso mesmo. Antônio Alves, fazendo uma gestão com os colaboradores. Arley Lima, com um conjunto de time engajado. Olha só, muito legal essa percepção de vocês para falarem tanto a respeito da parte técnica, mas também a respeito da parte das pessoas que estão desenvolvendo esse determinado trabalho, né? A Rosimeire, ter um diferencial, se importar com os clientes, fazer alianças comerciais. Eu já falo o seguinte, saber lidar com o mercado, abordando e fazendo estudos sobre o que os clientes querem e procurar formas de fazer a empresa crescer de dentro para fora. Deixa eu ver aqui mais duas participações. O Lucas, saber organizar a manufatura entre os funcionários, exatamente. Arthur, ter qualidade. Vinícius, mantendo em mente o propósito da empresa, e não apenas o produto. Já traz um exemplo legal. A Kodak ficou tão cega pela venda de filmes fotográficos e máquinas também, né? Vamos acrescentar aqui, que esqueceu da experiência de registrar momentos. E é pensando nesse comentário maravilhoso, todos os outros foram muito bons, mas esse comentário aqui do Vinícius, ele consegue já antecipar muito do que nós vamos falar a respeito de resolver problemas. Como que nós temos condições de fazer com que a nossa empresa venha a crescer, focando sempre no problema desse cliente. Por quê? Quando Steve Jobs fala, professora, eu não entendi esse negócio, que os clientes não querem, não sabem o que querem até que você ofereça a eles. Você tem um problema. No momento, o meu problema é a rinite. Eu preciso desesperadamente, né, da minha alergologista para me dar um tratamento adequado que eu possa usar, que não vai afetar a minha saúde, para que eu possa melhorar o quanto antes. Porque os remédios, normalmente, que eu tomo, quando dá rinite, eu não posso. Então, olha só, eu tenho um problema de saúde. E você, qual que é o seu problema? Qual que é o problema do seu cliente? Partindo daí, nós vamos ver quais são as várias soluções que nós temos disponíveis. Exatamente isso que o Vinícius citou aqui de exemplo da Kodak. Qual que era a experiência e qual era o problema, a experiência que a Kodak proporcionava e qual era o problema que a Kodak resolvia? Ela resolvia o quê? O registro dos momentos das famílias. Eu me recordo, né, de por vezes aquela emoção de você tirar várias fotos ali na câmera fotográfica e depois você revelar aquelas fotos. Gente, era muito emocionante. Hoje tem mais nem graça, né? Você tira a foto, já olha ali, edita, fica tudo bonitinho. Mas antigamente era mais difícil, né? Quem já passou por aí sabe muito bem como que acontece isso. E qual era o problema que ela solucionava? Memórias. Ela registrava memórias. Só que a partir do momento em que ela perdeu o foco desse problema que ela resolvia, o que, que aconteceu? Ela foi engolida pelo mercado. Não poderia ter sido ela, a empresa que desenvolveu, por exemplo, a primeira etapa, né? A câmera digital, que aí quando houve a câmera digital, já tiveram aí várias pessoas que já passaram para a câmera digital, investiram, né, um dinheiro elevado, que era bem caro,
porque ela queria ter essas memórias, esses registros devidamente ali guardados. E uma vez que Steve Jobs, lá, olha ele, veio para poder unificar a comunicação, a música e várias outras funcionalidades, e a princípio também a câmera, onde você tem uma qualidade muito elevada e você tem uma foto de qualidade, então você tem condições sim de solucionar um problema. Então vai ser partindo dessa questão de qual problema eu resolvo que nós vamos direcionar toda essa nossa terceira aula, começando aqui com o plano de negócios e o modelo de negócio. Vamos entender qual que é a diferença dessas duas coisas aqui, gente. Primeiro, nós temos o plano de negócio. O que é isso, professora? Ele é um conjunto de informações e análises a fim de confirmar se o negócio é viável economicamente. Pensa nesse plano de negócio como se fosse ali uma espécie de planta. Quem aí já viu, quem é da área, né? Pega uma planta, né? Já viu a planta de uma casa. A gente tem ali todo o projeto da arquiteta, mostrando ali a planta de uma casa, como que vai ser, onde que vão ser construídas cada uma das coisas, e aí nós temos um detalhamento. E para isso, a gente vai ter ali depois uma prévia de um orçamento. Eu tenho um quarto de uma casa, né, que eu vou construir uma casa térrea de tantos metros quadrados, com 2 quartos e uma suíte, 3 banheiros, etc, etc. Para isso aí, eu tenho um orçamento X. E aí, depois, quando eu for fazer todo o meu planejamento de design de interior, esse orçamento pode duplicar ou ele pode ficar ali dentro do que foi estabelecido desde o começo. O plano de negócio, ele vai ser um detalhamento da empresa. Pensem aqui, como um plano de negócio, como se fosse essa pasta, estou com a pasta aqui perto, como se fosse essa pasta aqui, onde eu tenho todo o planejamento do que eu vou ter ali dentro da minha empresa. Nessa pasta, com plano de negócio, eu tenho um detalhamento de qual que é a minha previsão de venda, qual que é o meu público, se nesse mercado eu vou atender apenas online ou se vai ser loja física, qual que vai ser o meu orçamento para o marketing, qual que é a previsão de vendas para o meu comercial. Então, eu já tenho toda uma estruturação para uma empresa. E aí você pode estar pensando, professora, isso é bem próximo do que é uma empresa tradicional. Exatamente. Uma vez que eu tenho a minha ideia validada, vamos pensar aqui numa startup. Uma vez que a Uber teve a ideia dela validada, ela tem condições de fazer o seu plano de negócio, que vai ser aquela pastinha ali com detalhamento de tudo que vai acontecer na empresa, certo? E agora, o que vai ser o modelo de negócios, professora? O modelo de negócios, ele cabe em uma única folha. Nossa, que coisa incrível, né? Exatamente. Eu tenho todo o planejamento da minha proposta de valor, de qual problema que eu vou solucionar, quem que é o meu cliente, qual que vai ser a minha fonte de receita, quais são os meus custos, quais são os meus parceiros. Eu tenho ali todos esses 9 elementos em uma única folha. E aí, se você já viu essa única folha com alguns post-it que as pessoas vão colando e tirando, é exatamente essa a proposta. Uma vez que uma startup ela tem tudo muito dinâmico, ela precisa dessa agilidade. Professor, então quer dizer que uma startup nunca vai ter um plano de negócio? Porque o plano de negócio ele é detalhado, ele já vem falando de todas as áreas que existem ali dentro daquela empresa, o setor de marketing, comercial, contabilidade, tudo isso tem no plano de negócio. A startup, uma vez que ela tiver validado, que ela tiver comprovado, olha só, esse produto, esse serviço, ele tem um público, ele tem clientes que querem comprar, eu posso ter sim, e é importante ter esse plano de negócio. Mas uma vez que eu estou validando as ideias, que eu estou em construção, eu tenho aqui o meu modelo de negócio. Então pensa, plano de negócio é algo detalhado, bem descritivo. Modelo de negócio, Canva, é algo onde eu tenho as ideias principais, eu consigo fazer um resumo da minha empresa e de todo o problema que eu resolvo, de todos os meus clientes, em apenas uma folha. Por isso que a gente tem aí essa proposta dos post-it, para você estar tirando, colocando, altera, porque no desenvolver dessa ideia, pode ser que surjam aí outros serviços, como a gente pode observar com a própria Uber, né? Pegando aqui o exemplo da Uber, onde inicialmente era só apenas levar um passageiro de um lugar para o outro. Depois se colocou cartão, depois se colocou a proposta de entregadores,
Depois, várias outras ideias foram sendo colocadas. A 99, ela foi um pouco mais além. Ela tem também os serviços financeiros, ela já tem ali o seu próprio banco, vamos assim dizer, né? Então, começa com a ideia inicial e com o decorrer do que você vai crescendo na empresa, do que você vai escalando, né, que a gente fala, podem surgir novos problemas e principalmente novas soluções para os problemas, para que não se aconteça aí a respeito de como que a gente viu com a Kodak e tantas outras empresas que simplesmente desapareceram porque elas não se atualizaram. E aqui, gente, quando nós pensamos a respeito desse modelo de negócio, também conhecido como Canva, é a mesma coisa, uma coisa e outra, é interessante que o Canva, ele tem essa proposta de uma mudança contínua. Ele tem ali a descrição dos seus clientes, como a empresa ela vai criar, entregar e capturar valor. Traduzindo isso aqui, como que eu vou resolver o problema do meu cliente? Eu tenho um problema, igual eu citei para vocês, estou com problema de saúde, e quais são as formas, quais são os remédios? A gente utiliza exatamente esse termo, né? Quais são os remédios que eu vou oferecer para esse meu cliente para solucionar esse problema dele? Solução. Como a sua empresa pretende resolver um determinado problema e como e até quanto ele vai cobrar desse cliente. Então, a gente consegue visualizar isso facilmente aqui no modelo de negócio. E aqui, nós começamos sobre a proposta de valor, o segmento de clientes, né, onde tem cada uma dessas coisas, o relacionamento com clientes, os canais, que é onde vai estar disponível aí toda a minha oferta, né, de serviço, fontes de receita, estrutura de custo, atividades principais, recursos principais e as parcerias principais, certo? O Jeremias fala o seguinte: modelo de negócio possibilita inovar. Exatamente. Essa é a proposta, onde a gente vai utilizar o Marcos falando, também sou do Pará, saudações aí, conterrânea. O Marcos fala a respeito da utilização do Canva, é isso mesmo. Você tem essa possibilidade, né? O Jean fala o seguinte: 99 fez o mesmo que a Mercado Livre, que também tem o seu próprio banco. Exatamente. Então, por que eu não ser a minha própria financeira, né? Ainda mais hoje que, dentro do nosso contexto financeiro hoje, com a implantação, com a vinda, né, dos bancos digitais, houve essa possibilidade maior aí de você ter mais bancos, mais serviços financeiros. E aí, para a gente saber como solucionar o problema do nosso cliente, nós vamos para as hipóteses ou adivinhações, mas não são adivinhações aleatórias assim, viu, gente? São adivinhações ou hipóteses levantadas, como a gente costuma falar, baseado o quê? Nas necessidades do cliente. Muitos de vocês falaram que uma das formas de fazer a empresa crescer é ter uma equipe engajada, uma equipe bem treinada, que conheça sobre os seus clientes. E uma vez que eu conheço um pouco mais sobre esse cliente, eu vou ter condições de levantar melhores hipóteses. Pensa aqui no médico, né? Eu tô com problema alérgico, então ela conhecendo o meu histórico, uma médica que já me acompanha há bastante tempo, ela conhecendo o meu histórico, ela vai saber quais são os remédios que tratam melhor do meu problema. Por quê? Ela puxa lá pelo sistema e ela consegue verificar isso. Fazendo uma analogia, né, um paralelo entre o que a empresa ela vai fazer para resolver o problema desse cliente, vai ser a mesma coisa. Ela vai fazer um levantamento para trazer hipóteses e vai testar essas hipóteses para poder trazer uma solução para os clientes. E aí eu pergunto para vocês, né? De onde surgem as hipóteses? De onde vocês acham que essas hipóteses aí elas vão surgir? E aí, nós vamos para um caso real, para a gente saber como que nós vamos entender esse negócio aí que a professora falou, tudo muito bonito, eu vou solucionar um problema, mas e amanhã, quando eu voltar para a empresa, que eu começar a trabalhar, como que eu vou colocar esse negócio aqui em prática? Vamos ver aqui, em prática, trazendo para uma área, né? Estamos aqui com vários cursos aqui ao vivo, né? E você também que está assistindo sob demanda, mas a gente vai pegar aqui um problema que fica fácil para todos vocês visualizarem, que é algo que faz parte do dia a dia, que é a área da construção civil. E qual que é o problema? Vamos lá, alguns dados sobre essa área, dados atualizados aqui. A construção, ela é responsável por 13% do PIB mundial. Então, pensa só, de tudo que é produzido no mundo, de 100% do que se produz no mundo, 13% de tudo isso
está ligado diretamente à construção civil. Por quê? Porque todos nós precisamos de um lugar para poder morar, de um lugar para poder trabalhar, certo? Só que, paralelo a tudo isso, nós temos uma alta taxa de improdutividade. E esse setor é o segundo pior em adoção de tecnologia e implantação de inovação. Então, como assim? Eu tenho um setor que é responsável por 13% de tudo que é produzido no mundo, mas que tem uma alta taxa de improdutividade, e também ela é muito difícil de conseguir colocar tecnologia e inovação. Ah, professora, porque o jeito de construir não mudou muito e também não vai mudar. Será? Será que é isso mesmo? Lembra sempre, eu tenho um problema e eu tenho várias formas de solucionar esse problema. Então, qual vai ser a melhor forma de solucionar o problema do meu cliente, certo? Outro dado aqui, 1% de crescimento da produtividade ao ano é o que ela tem representado aqui dentro do nosso PIB. E a gente sabe que é preciso inovar para que nós tenhamos condições de poder sobreviver. Vocês estão aqui inovando o conhecimento de vocês, a carreira de vocês, a partir do momento que vocês estão assistindo a essa aula. Então, vocês já estão buscando aí aprimorar a carreira de vocês através do estudo para colocar em prática tudo isso que nós temos estudado, certo? O Lucas até fala algo interessante aqui. Aquelas obras que demoram anos, apelidadas de obras do governo, e até mesmo uma reforma, né? Que por vezes, se você, assim como eu, já precisou reformar a sua casa, o seu apartamento, sabe o quanto é difícil, né? O quanto que a gente tem ali, que está em cima, muitas vezes, para conseguir ter essa reforma, certo? O Pedro fala o seguinte, vai mudar muito ainda. Existe até concreto que se regenera hoje em dia, isso mesmo. O Wander fala buscar novos materiais. Então, olha só, algumas ideias que vocês já estão trazendo aí, que a gente já vai conseguir visualizar na prática, em um mercado extremamente resistente a mudanças, né? Vamos colocar dessa forma. Não que não se queiram essas mudanças, mas por quê? Uma vez que é uma área que envolve muito dinheiro, a gente tem essa certa resistência a mudar. Por quê? Porque se funcionou super bem até aqui, para que eu vou mudar? Mas não está bem, vamos ver que as coisas estão mudando, né? E não está tudo muito concretado, né? Vamos se aproveitar desse trocadilho infame dentro desse setor. E no Brasil, professora, a gente já viu aí a respeito de dados internacionais. Mas no Brasil, no ano de 2021, o PIB da construção, o Produto Interno Bruto da construção, ele cresceu 9,7%, comparado a 2020. E de 2021 para 2022, nós tivemos um crescimento de 6,9%. Sendo que, no ano de 2020, nós tivemos uma queda, né, por motivos óbvios, de 6,3%. E na parte de empregos, professora, como que esse negócio ficou? No Brasil, nós tivemos a abertura de empregos formalizados, né, de carteira assinada, em torno de 244.755 novas vagas. Lembrando que essa conta, ela é sempre feita em relação a tudo que se contratou e que se demitiu, certo? E em 2022, nós tivemos um acúmulo de mais 194.444 novas vagas. Nós tivemos uma alta de 65,7% em financiamentos comparado a 2020. Então, nós tivemos aqui um crescimento significativo. O pessoal falando, Paulo falando que o que atrasa as obras no governo é a burocracia do serviço público e corrupção também, né, gente? Vamos falar a verdade. O Robson fala o seguinte, a gente estudou a respeito de bioconcreto no modo anterior, que legal, gente, é uma proposta excelente, né? O Lúcio, a ciência e tecnologia são fatores contribuintes para as mudanças, exatamente, Lúcio, e mais ainda, né, várias formas da gente poder solucionar um problema que nós temos. E aqui, se você é de São Paulo, mais especificamente aí do setor, do litoral, né, me ajuda a trazer informações a respeito disso aqui. No começo desse ano, nós tivemos uma tragédia muito grande no litoral de São Paulo, mais especificamente no litoral norte, onde foi possível a gente acompanhar aí. E dos dados atualizados que eu consegui trazer aqui, nesse caso da revista Veja,
e de outras revistas que eu consegui, se você tem dados mais atualizados do que isso e sabe, fica à vontade para poder passar aqui para a gente. Nós tivemos em torno de 65 mortes, 65 pessoas que perderam suas vidas por causa das enchentes, das chuvas fortes, e mais de 1.000 desabrigados. Várias casas aí foram destruídas. Então, o que isso aqui tem a ver com startup, com inovação, com crescimento de empresa, professora? Já nós vamos ver na vida real como que as startups elas têm se posicionado e se colocado como uma solucionadora de problemas. Nós temos esse problema gravíssimo aqui. Precisamos reconstruir uma cidade ou outras cidades e principalmente devolver a dignidade da moradia para várias famílias que muitos perderam seus parentes, né, que foram afetados por essas enchentes, além de conviver com a perda, com a dor da perda de um parente, de um ente querido, ainda tem que conviver com a dor de ter perdido o seu próprio lar, a sua referência, né, a sua residência ali, a sua identificação. E aqui, uma pergunta que fica, né? Será que é possível construir uma casa em um dia? Nós falamos a respeito da construção civil, o quanto ela ainda tem aí uma certa resistência à inovação. E será que é possível? Certo? De que forma que a gente poderia conquistar isso? E aqui a gente já traz uma notícia mais recente, falando a respeito, né, de São Sebastião, que terá em torno de 518 moradias em wood frame em 6 meses. E o que é esse negócio de wood frame, professora? Resumidamente, para todo mundo entender, a gente tem ali partes que são pré-moldadas e vão ser colocadas, e a gente já vem com toda a parte de instalação elétrica, mecânica, hidráulica, que é colocado ali, e a gente consegue construir várias casas, residências, nesse caso aqui específico, onde a gente tem condições de ter o que o Arley Lima está falando aqui, né? São as casas pré-moldadas, e isso, gente, tem sido uma realidade muito grande aqui no nosso país. Então, levantamos a hipótese, olha só, trouxemos essa hipótese de solucionar um problema para um problema real, gravíssimo do nosso dia a dia. Isso aqui foi pontual em São Paulo, mas a gente sabe que existem várias outras regiões do Brasil que sofrem com enchente, sofrem com seca e tantas outras situações que afetam diretamente a moradia das pessoas, certo? Então, grandes empresas, elas têm condições de inovar, mas uma startup que está começando, no caso aqui dessa empresa que o Pedro falando aqui, lembrou das casas que são feitas com impressora 3D, isso mesmo, ainda tem essa situação, mas na realidade do que nós temos hoje aqui no Brasil, que tem crescido e se destacado, tem sido essa empresa, né, que tem feito até parceria. Semana passada saíram algumas notícias, né? Até a visita do próprio governador de São Paulo, governador Tarcísio, que veio a Curitiba, na sede da Tec Verde. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vale muito a pena vocês pesquisarem sobre essa empresa. Os caras que criaram, né, essa startup dentro da área de construção, a história deles é incrível, é belíssima, vale muito a pena, tem muito aprendizado, né? Uma vez que vocês pesquisarem, vocês vão conseguir tirar muitas coisas, né? Mas dando uma pincelada, fazendo um resumo do que é a Tec Verde, ela começou com essa proposta, né, de wood frame, ou de pré-moldados, onde se constrói desde residências, hospitais, outras instalações comerciais e até industriais que podem ser levantadas ali em pouco tempo e atender essa grande demanda por residências. E aqui, né, eu trouxe essa notícia da semana passada falando, Tec Verde recebe a visita do governo de São Paulo para conhecer a produção das unidades de São Sebastião. Então, olha só, um problema que nós tínhamos de um elevado déficit de casas que precisavam ser construídas em pouco tempo, e a gente tem aí essa proposta. Veja só, tínhamos um problema gravíssimo e na vida real a gente tem aí o levantamento dessas hipóteses e essa proposta que foi validada e está sendo aí colocada como forma de solucionar um dos problemas de moradia. Esse aqui é um exemplo pontual, gente. Um exemplo grande que tem conquistado aí uma certa notoriedade. Mas a Tec Verde, ó, até chegar aqui, ó, ela suou muito. É uma empresa que eu já acompanho, né, desde quando eu comecei a estudar a respeito de empreendedorismo e inovação, então já tem muitos anos aí, e é uma empresa que tem crescido pela sua competência e principalmente pela sua capacidade de solucionar problemas nos canteiros, né, na parte da construção civil, certo? Deixa eu ver aqui
O Antônio falando, tem casas feitas a partir de contêineres, isso mesmo. O Lúcio, muitas obras públicas não são executadas em tempos ideais porque existem outros interesses, infelizmente tem bastante isso, né? Mas pensando aqui a respeito desse modelo de negócio, falamos sobre o plano de negócio, algo detalhado, descritivo, e o modelo de negócio, a apresentação da ideia que pode mudar aí com o decorrer do tempo. E aqui um dos principais teóricos dentro dessa área, né, de empreendedorismo, de modelo de negócios, ele fala o seguinte: o modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Esse aqui é o conceito. Coisa linda, né, professora? Mas agora traduz isso aqui para uma linguagem que eu possa entender. O modelo de negócio, ele vai fazer uma descrição do problema que eu tenho, quem tem esse problema, que são os meus clientes, de que forma que eu vou resolver esses problemas e de que forma que eu vou conseguir lucrar resolvendo esses problemas para os meus clientes. É isso aqui que esse conceito está querendo dizer. Então, o modelo de negócios, só para reforçar aqui com vocês, ele fala o problema que eu tenho, o cliente que tem esse problema, qual remédio eu vou oferecer para ele, de que forma e como que eu vou lucrar. Os 9 elementos que nós vemos aqui, nós vamos estudar detalhadamente ao longo das próximas semanas sobre o modelo de negócios, ele vai trazer a respeito disso, de como que nós vamos criar hipóteses. E aqui, dentro dessa fase, né, como que eu vou conseguir levantar hipóteses, professora? Eu tenho aí o exemplo da Tec Verde, que conseguiu criar uma solução e tem se destacado aí no Brasil dentro desse segmento, certo? O Jeremias falando aqui, né? A construção de um hospital com tempo recorde de 10 dias na China, exatamente. Isso foi possível através, né, dessa construção de pré-moldados ou de frame, né? Primeira coisa que nós precisamos aqui para conhecer melhor os nossos clientes e saber como que eu vou solucionar o problema desses clientes, certo? Primeiro, preparação é fundamental. Eu preciso garimpar dados, eu preciso conhecer, pesquisar, saber fazer boas perguntas para chegar no problema exato desse meu cliente, criar estratégias para chegar a clientes potenciais. Eu posso até fazer uma pesquisa com os meus amigos, com os meus colegas, mas será que eles são o meu perfil de cliente? Será que não vai ser um outro tipo de público? Outras pessoas? Eu posso até pegar a opinião dos meus chegados, né? Que eles vão me ajudar. Mas quem vai, de fato, me direcionar para aquilo que eu tenho que apresentar de solução para resolver o problema, a dor desse cliente, vai ser o quê? Esse público-alvo. Então, para isso, eu preciso fazer um serviço de garimpagem. Pensa aí, quem já viu lá as imagens da Serra Pelada, quando os garimpeiros estão procurando uma pepita de ouro, eles vão ali até chegar naquela pedrinha ali, que vai ser extremamente valiosa. Então, quando a gente está nessa fase de preparação, vai ser exatamente como o serviço do garimpeiro, né? Chegar a fatos e novas percepções, que vão ser a partir dessas percepções novas que eu vou ter condições de criar novas soluções ali, apresentar aos meus clientes. E aí, depois que eu tenho essa pesquisa, que a gente fala que você fez o dever de casa, que eu tenho ali as informações necessárias, eu preciso ir para a rua conhecer esse cliente. Na prática, professora, o que esse negócio quer dizer? Já a gente vai detalhar essas informações aqui, como que a Tec Verde foi colocando tudo isso aqui em prática. Conheço o cliente. Nenhum modelo resiste ao primeiro contato com o cliente. A gente costuma falar aqui, né, que uma pessoa tem uma ideia boa, Mike Tyson, né, o lutador de boxe, ele falava o seguinte: todo lutador tem um plano até levar o primeiro soco no rosto. Que aí você fica desnorteado, e aí, o que vai fazer, né? O primeiro plano não deu certo, o plano A. Então, a gente vai para a rua para conhecer esse cliente. Esse desenvolvimento, ele precisa ser progressivo e contínuo. É preciso ter essa interação, esse contato com o cliente para que a gente possa aprender. E a gente tem uma série de ideias, de conjunto de hipóteses que vão ser testados junto aos clientes e também com os parceiros. Trazendo para o contexto aqui da Tec Verde, né? Preparação. Foi feita uma pesquisa e dentro desse problema de déficit de moradia e de construção, o que poderia ser feito? A gente tem uma ideia aqui que é interessante, que é desses pré-moldados para a gente poder montar. Beleza! Mas e aí, né? O Paulo Bonato, que é um dos caras lá que criou a Tec Verde. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai oferecer esse produto
junto com o serviço para o nosso cliente. Foram para a Alemanha conhecer como que é feito lá. E aqui no Brasil, como que a gente vai conseguir fazer? E aí eles foram fazendo os primeiros protótipos, né, que a gente chama, os primeiros testes, as primeiras casas ali pré-moldadas que foram construídas. Então, essa parte aqui de construir os protótipos quer dizer se vá para a rua conhecer o cliente e ter essa interação para saber se é isso mesmo. Uma vez que eu estou conhecendo esse cliente, eu vou ter aí capacidade de conhecê-lo de uma forma progressiva. E aqui está o pensamento, né, que eu falei, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? Já diria o sábio Mike Tyson, né, lutador de boxe. Então, uma vez que eu tenho condições de ir para a rua, a gente vai conhecer um pouco mais a respeito do funcionamento desse produto, certo? E aqui, quando nós falamos a respeito da Tec Verde, né, com os exemplos dela, como que ela fez esse teste, professora? Como que ela chegou a esse processo de validação? Pensem aqui comigo. Eles fizeram esse teste junto com os seus clientes. Eles verificaram, dentro do contexto aqui do Brasil, deixa eu trazer aqui, né? Dentro do contexto brasileiro, quais são os melhores materiais? Como que a gente vai pré-fabricar tudo isso? Como que nós vamos passar pelo CREA, né? Quem aí já é da área sabe, o Conselho Regional aí que regulamenta todas essas construções a nível nacional. Então, observem a quantidade de hipóteses que eles precisaram levantar, validar e conseguir passar por cada uma dessas etapas para que eles conseguissem hoje ser alguém que está atendendo, por exemplo, a construção de quase 600 casas aí em São Sebastião, lá diretamente para o governo de São Paulo. Sem falar de todos os outros projetos que eles conseguiram desenvolver também ao longo desses anos, onde eles já estão aqui no mercado brasileiro, certo? Deixa eu ver aqui algumas das participações. O Wander falando, tenho vontade de levar projetos de baixo custo para bairros de risco, exatamente. Se você tiver condições de visualizar, uma vez que você entender aqui o que é o modelo de negócio, você vai ter condições, sim, de colocar aí em prática qual o problema que esse projeto de baixo custo ele vai resolver, o que ele vai ofertar, quem que é o segmento de clientes, quais são os custos, como que você vai conseguir uma receita, porque por mais que seja um projeto que venha a ser um projeto social, você precisa saber como que esse projeto ele vai se pagar. Ele vai gerar um mínimo de renda para que ele seja sustentável do ponto de vista econômico, certo? Para que ele se sustente. Deixa eu ver aqui, o Thiago Gouveia pergunta, steel frame é o mesmo segmento de construção da Tec Verde? Thiago, eu vou pesquisar aqui. Eu confesso que agora eu não sei te responder de imediato, mas eu já vou deixar aqui a sua pergunta, né? Já vou destacar aqui a sua pergunta para responder a vocês na nossa próxima aula, certo? Deixa eu ver aqui. Conhecer as necessidades, Jeremias falando, né? Conhecer as necessidades do cliente. O Lúcio falando que os nãos fazem parte da trajetória e eles são muito importantes, viu, gente? Porque cada não desse, ele vai ser, cada não que eu tomar, ele vai ser fundamental para que eu consiga melhorar o meu projeto. Olha, esse material aqui, ele não deu certo, então eu preciso substituir ele por qual tipo de material? A parte das instalações elétricas, elas são feitas assim, lá na Alemanha, que foi de onde veio a ideia inicial, né, da Tec Verde. Mas e aqui no Brasil? Será que vai funcionar dessa forma também? Porque os climas são diferentes. Dentro do Brasil inteiro, eu posso ter o mesmo tipo de construção que vai ser colocada, por exemplo, lá em Manaus, pode ser a mesma daqui, mais próximo do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa analisar todos esses fatores, principalmente porque, uma vez que essa galera já começa com o mercado brasileiro, ela já tem aí um dos maiores mercados mundiais. Então, olha a vantagem que uma vez que você tem uma startup aqui no Brasil, você já consegue. Pessoal, lembrando sempre de avaliar a nossa aula. Falem o que vocês estão achando da nossa aula, o que nós podemos estar melhorando aqui para cada vez mais a gente estar trazendo a aula com mais relevância para vocês. O Elias fala o seguinte: steel é com ferro, né? Que é steel, ferro em inglês, e o wood é em madeira. São modelos parecidos, mas eu vou pesquisar um pouco mais para saber quais são as diferenças, uma vez que tenha
essas diferenças aí e, de repente, pode até ser utilizado aí no mesmo projeto. O Robson Peixoto fala o seguinte: professora, startup na área de engenharia de produção seria designada Produtec? Pode ser, mas eu não lembro de ter um nome especificamente para de engenharia de produção, porque são vários outros setores. E tem alguns techs, né? Algumas dessas techs que o nome não é tão óbvio como o Construtec, certo? Deixa eu ver. Energia solar nas chacras do sertão nordestino, isso mesmo. Só um pouquinho, gente, senão minha voz vai embora de vez. A energia solar, a energia eólica, ela também veio de projetos, né? De startups que foram sendo colocadas aí no Brasil, e principalmente aproveitando todo esse potencial que o Brasil possui de energia renovável, de energia sustentável, certo? Então, fechamos aqui esse tópico do vá para a rua, de onde as hipóteses são levantadas e de que forma que eu vou formatar e colocar ali uma escrita no levantamento dessas hipóteses. E uma vez que nós fechamos aqui toda essa parte de levantamento, nós vamos falar a respeito da liderança e do trabalho em equipe, certo? O trabalho em equipe, ele vai ser essencial. Uma das primeiras coisas que cada startup, quando você começa a estudar startups, uma das coisas que mais salta aos olhos é justamente o desejo que cada um desses empreendedores tem de solucionar um problema. Como exemplo padrão a respeito disso, a gente tem o próprio Steve Jobs, né? Que vai ser uma das nossas sugestões que nós temos aqui de dever de casa para hoje, para vocês. E Steve Jobs, ele tinha ali muito na vida dele essa missão de solucionar um problema, de trazer inovação. É tanto que ele foi um grande inovador em várias áreas, desde a área da tecnologia, especificamente com o desenvolvimento da Apple, até a área do entretenimento e também na parte de comunicação, do entretenimento com a Pixar, né, com o crescimento da Pixar, e várias outras áreas também que ele acabou se destacando quando ele foi expulso da Apple, né? Se você conhece um pouco da história dele, ou vale muito a pena você consultar, essa expulsão, né, da empresa, ela foi muito benéfica para a sociedade como um todo. Então, essa liderança, ela precisa ter condições de engajar as pessoas, de trazer mais pessoas ali para o projeto dele, e quem está ali precisa ter à sua disponibilidade um ambiente de inovação. E como nós vamos promover um ambiente para a inovação para as empresas? De que forma? Tendo condições de ouvir melhor, tendo condições de ter uma transparência maior no fornecimento de informações para os meus colaboradores, funcionários, empregados, desde que você trate com dignidade cada uma dessas pessoas, não apenas oferecendo um salário justo, mas também oferecendo um ambiente de trabalho para que essa pessoa ela tenha condições de colocar suas ideias em práticas. Existe, será, uma teoria de liderança correta para a inovação? Quando nós falamos aí a respeito de grandes inovadores, desde os séculos passados com Thomas Edison, né, até no nosso século mais atual com Steve Jobs e tantos outros inovadores, né, por que não falar dos nossos queridos brasileiros, da 99, da Nubank, do Mercado Livre, de tantas outras unicórnios brasileiras que nós temos, que são grandes inovadores da nossa atualidade. Existe um perfil ideal de liderança? Vocês acreditam que sim ou será que não? Como diria, né, no Padrinhos Mágicos, as referências aí. Será que sim ou será que não? Existe esse ambiente que ele vai ser propício? Existe ali só um tipo de ambiente, de tipo de liderança, né, para dizer melhor que vai ser propício a esse tipo, né, de inovação? O trabalho em equipe ele vai ser algo fundamental. Por quê? Pensa só, nós estamos em um ambiente onde é necessário que existam várias ideias. Pessoas com perfis diferentes, pessoas que pensem diferente, mas que cada um tenha um olhar de acordo com a sua necessidade, visualizando como se ele fosse um perfil diferente de cliente. Ele vai conseguir enxergar novas soluções. Imagina só, você que é pai ou mãe, que já sustenta a sua casa, vai ter uma visão de cliente completamente diferente para quem
está entrando no mercado de trabalho agora, para quem ainda mora em casa, para quem ainda tem as suas contas que, graças a Deus, tem a oportunidade dos pais poderem sustentar você durante esse período de maior estudo. Então, observem que cada um tem um perfil, tem uma necessidade diferente. Então, esses vários olhares, eles devem ser vistos com algo muito positivo dentro das empresas inovadoras. E pensando aqui a respeito, né, da liderança, o Cristiano fala sobre a gestão horizontalizada, a Osniel de Oliveira fala fazer uma divulgação bem relativa, contato com os clientes. O Arley fala que acredita que não, alguns acreditam que não. RJ Oficial fala, não, cada um tem seu jeito de liderar. Exatamente, muito bom vocês terem essa percepção e verem que não existe um perfil ideal de liderança. Vocês estão estudando gestão de pessoas, então vocês vão ver aí vários tipos de liderança, desde a liderança carismática, coparticipativa, autocrática. Em alguns momentos, cada líder, você enquanto líder, vai precisar ter algumas dessas características de uma forma assim mais escancarada. É claro que cada um tem o seu estilo de liderança, mas a gente tem várias características que elas vão ser necessárias para que a gente possa desenvolver aí um projeto, certo? Para que a gente consiga desenvolver um trabalho em equipe, a gente precisa escutar ativamente. O que é escutar ativamente? É você entender, gente, olha só que coisa importante isso aqui. É você entender que cada pessoa da equipe, ela é importante. Se ela está ali, ela não está ali de graça. Ela tem algo a contribuir. Então, essa escutativa envolve ouvir e dar importância para aquilo que cada uma das pessoas da equipe estão falando. Ter feedbacks honestos. Por exemplo, olha, professor, essa aula está uma porcaria. Não estou gostando, não. Ixi, fala demais, parece que ela desanda a falar, não gosta, esses exemplos estão muito abstratos. Então, olha só, você está conseguindo pontuar especificamente o que você não gostou e o que pode ser melhorado. Lembrando que esse feedback honesto, gente, ele precisa ser pontuado em melhorias. A aula está enfadonha, ela está descolada da realidade. Então, o que precisa ser feito? Ela precisa ser mais objetiva e colada com a realidade, com exemplos práticos. Lembrando sempre disso, algo que precisa ser pontual. Não é simplesmente falar, não gostei. Não gostou de quê? Não sei, não gostei. Isso aí é muito vago. Então, dentro das equipes, isso não funciona, certo? Valorizar as contribuições individuais de cada pessoa. Lembra da perspectiva, do olhar de cada um dos participantes daquela equipe, que vai fazer com que a gente tenha ali um bom resultado. Então, observem, gente, o quanto a liderança ela vai ser o fator chave para o desenvolvimento de uma startup. É tanto que grandes startups, ela possui grandes líderes que conseguem extrair sempre o melhor de cada uma das pessoas. Porque normalmente ela tem uma missão, ela tem ali em vista algo que ele vai solucionar o problema da humanidade. O Bonato, né, quando desenvolveu a Tec Verde com os colegas dele, ele queria solucionar o problema da construção, o déficit da construção e das residências no Brasil. E ele tem conseguido, olha só, depois de tantos anos, ele está conseguindo colocar em prática o sonho que ele teve de muitos anos. E olha que são caras, assim, muito novos, certo? Então, você tem aí esse trabalho em equipe que está diretamente relacionado a uma liderança forte e que seja capaz de engajar os seus liderados. Essa pessoa pode ser extremamente comunicativa ou ela pode ser um pouco mais tímida, desde que ela consiga envolver e engajar os seus liderados, certo? Regras para ter um bom relacionamento, porque se a gente precisa de um ambiente de trabalho bom, a gente tem que ter regras para esse bom relacionamento. Primeiro, um local de trabalho em comum. Hoje, a gente já tem as equipes remotas, né? Qual que é o processo decisório? Como que é? As pessoas precisam compreender de que forma acontece essa comunicação e como deve ser a contribuição entre essas equipes. E eu achei interessante trazer essa imagem aqui de futebol, né? Como eu amo futebol, essa proporção de time. E por que proporção? Para a gente entender a grandeza que existe isso. Como pessoa que ama muito futebol, pensa que cada time
ele tem ali cada um dos seus jogadores com a sua posição dentro do campo, desde ali do goleiro até o atacante ali na frente, que vai fazer o gol. A gente precisa dos laterais, a gente precisa dos pontas, dos meios de campo, a gente precisa de todos os jogadores na sua posição, sabendo o que ele precisa fazer, qual que é a tática, qual que é a estratégia daquele time para poder conquistar aquele campeonato, para conquistar títulos. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, enquanto liderança, né, pegando um pouquinho da gestão de pessoas, que é uma das áreas que eu amo estudar, a gente consegue colocar em prática dentro de uma startup. Por quê? Cada um vai entender de que forma ele vai contribuir e saber qual que vai ser a sua posição para que essa empresa ela venha dar certo, ok? Gente, e aqui o nosso dever de casa, para a gente poder fechar. Hoje eu gosto bastante de futebol, eu amo futebol desde criancinha. O dever de casa, se alguém aí já assistiu esse filme, mandem aí, né, pra gente saber, só fechando aqui, finalizando a nossa aula. Hoje conseguimos terminar dentro do tempo, né? Tem o filme de Steve Jobs, que existem vários filmes sobre Steve Jobs. Só que esse aqui, que eu trago de indicação para vocês, é esse Steve Jobs. O nome é esse mesmo, certo? E ele tem ali, falando, até quem faz o ator é o que fez o Magneto dos X-Men, né, da Sony. Eu esqueci o nome dele agora. O Pedro já assistiu, mas vale a pena, até se você já tiver assistido esse filme, depois dessa nossa terceira aula, né, falando a respeito de todo o desenvolvimento, esse aqui, ele vai contar sobre o lançamento, sobre o processo de lançamento de produtos, como que Jobs se preparava, desde a escolha da camisa preta e da calça jeans que ele fez, né? A última vez que eu pesquisei, esse filme está disponível na Netflix e na Star Plus, que é da Disney, certo? Porque muda direto a disponibilidade desses filmes. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Pessoal, fechamos aqui a nossa aula. Novamente, eu peço perdão a vocês em relação à minha garganta. Com fé em Deus, na próxima aula vai estar bem melhor, né? E agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho da nossa aula. Eliade falando que assistiu a teoria de tudo. Olha que ótimo, viu? Muito bom. Agora já fica esse dever de casa para vocês aqui, né? Gente, uma excelente semana para cada um de vocês. Desejo muita saúde, né? Tudo de bom. Estudem e principalmente para que vocês consigam visualizar o que nós estamos estudando, não apenas em empreendedorismo, mas em todas as outras disciplinas que vocês já conseguem colocar em prática para que isso venha fazer uma diferença na carreira de vocês. Esse é o nosso desejo enquanto professores, para que isso venha transformar aí a vida de vocês. Eu sou a professora Simone Cardoso e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero todos vocês e chamem mais pessoas para a nossa próxima aula. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.